Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, trazendo notícias muito positivas, muito boas, mas para pessoas como você e eu, que habitamos o Brasil real, que vivemos numa realidade concreta, porque o grande paradoxo hoje do nosso país é que, quando as notícias são boas para o país, quando elas são boas para o povo brasileiro, é sinal que elas são péssimas para as figuras que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Pois bem, vou fazer aqui uma atualização do que aconteceu hoje no Brasil, são coisas muito interessantes, e também coisas que estão acontecendo fora do nosso país que a gente tem que ter uma distância total. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, se puder, prestigie também nosso clube de membros, o nosso canal de cortes e também não esqueça de votar no nosso portal para a premiação do IBEST, que vai até o dia 24 de setembro, tá legal? Vou deixar os links todos no primeiro comentário aqui do nosso portal. Bom, vamos aos temas. Olha, os telejornais hoje vão falar coisas sobre a nossa realidade concreta, como essa aqui. Dólar fura piso dos 5,30. Bolsa é estável. Investidores globais começam a diversificar aplicações de maior risco, como em emergentes. Essa é a justificativa, né? Quando o dólar aumenta, a culpa é do governo, mas quando o dólar cai, é sempre uma explicação estratosférica. Mas o que importa para nós é que o dólar ficando mais barato, todos os produtos que o Brasil importa e que são base aqui de muito consumo aqui no Brasil, elas também barateiam. Isso vai facilitar muito a vida de muitas pessoas aqui no nosso país. Evidentemente, as coisas ficaram mais leves aqui no nosso país, em todos os sentidos. Essa notícia é muito ruim para a extrema-direita, né? Outra notícia também terrível para essa gente da extrema-direita. Desemprego recua para 5,6% em julho, menor nível da série histórica do IBGE. O número de desocupados chegou a 6.110.000 pessoas, 110 mil pessoas, o menor patamar desde o fim de 2013. A população ocupada chegou ao recorde de 102,4 milhões de pessoas. Gente, por mais problemas que nós tenhamos no nosso país, e temos muitos, mas é melhor a gente ir com os problemas, com indicadores que estão melhorando, do que a gente andar para trás, né? Então, muito importante, outra notícia muito pesada para esse pessoal da extrema-direita. Olha a outra aqui. Ovos podem ficar mais baratos após queda de exportações aos Estados Unidos. Gente, está acontecendo uma catástrofe no setor agropecuário dos Estados Unidos, porque com essa história do Trump taxar todo mundo, os produtos nos Estados Unidos estão ficando mais caros, as redes de distribuição, as cadeias produtivas todas estão tendo uma série de problemas, e a China, por conseguinte, também estabeleceu a suspensão de compras de uma série de produtos do agro norte-americano. A China, que comprava muita coisa, simplesmente parou de comprar. E aí os agricultores dos Estados Unidos estão num colapso gigantesco. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Para deixar essa gente mais irritada, olha só, a gente não sabe se o presidente da CBF ele quis fazer uma pegadinha do malandro, mas acabou fazendo. Reeleição Bolsonaro e Copa. Camisa 27 a Lula vira tema nas redes. Internautas fizeram alusões a um quarto mandato e até a uma condenação do ex-chefe do executivo após presente do presidente da CBF. País sediará o Mundial Feminino em 2027. Então, muitas coisas, né? Em 2027 nós temos um Mundial Feminino, temos o presidente da República, o Lula, que faz aniversário no dia 27, e o inelegível que tomou um 27 na cacunda, né? O deputado Rogério Correia fez essa publicação aqui no X, né? O 27 da camisa do Lula é em referência à Copa do Mundo Feminina, que será disputada no Brasil em 2027. Pode ser também referência ao aniversário dele, que está chegando em 27/9. Não tem nada a ver com os 27 anos de chilindró que o Bolsonaro pegou, ok? É óbvio, né? Ele não ia deixar passar isso em brancas nuvens. E para fechar o caixão do dia nebuloso para quem está na terra plana do bolsonarismo, é essa aqui. Bolsonaro é condenado a pagar 1 milhão em indenização por racismo. Ele comparou o cabelo de uma pessoa negra a um criatório de baratas. Ficou barato para ele, né? Porque
o Ministério Público e a Defensoria Pública tinham pedido 10 milhões. Mas 1 milhãozinho a menos, né? Vai doer no bolso do indivíduo, porque ele é um cara apaixonado por dinheiro, né? Que motivou a vida dele inteira e dos filhos também. Nas redes, a extrema-direita está com um problema muito sério, porque o senhor Nicolas Ferreira, ele está sendo processado, está querendo processar as pessoas também por conta de comentários relacionados à morte daquele militante da extrema-direita nos Estados Unidos que está servindo como uma espécie de motivo para espetáculos dantescos lá nos Estados Unidos. Eles estão se digladiando de uma maneira, gente, que está um negócio super complicado por lá. Porque isso, como eu tenho sempre sublinhado aqui para vocês, isso distrai o povo americano. O povo americano fica envolvido nessa coisa e, enfim, quem está fazendo negócio e quem está explorando o povo americano vai nadando de braçadas. E essa gente da extrema-direita, daqui do Brasil, quer importar para nós esse tipo de problema como se a gente não tivesse problemas suficientes, né? Querer trazer um personagem, enfim, que infelizmente sofreu a morte num atentado, enfim, mas querem fazer isso aqui uma questão da pauta aqui no Brasil. E nós não devemos entrar nisso, enfim. Agora, a grande incoerência do senhor Nicolas é que eles defendem a liberdade de expressão, a liberdade de expressão. Agora está todo dodói porque a liberdade de expressão que os outros utilizam está criando probleminhas para o psicológico dele, né? Ele está perdendo público, está ficando desmascarado, então ele faz essas publicações. Já vi o vídeo que esquerdistas estão divulgando como uma simulação de minha morte, da mesma forma que Charlie Kirk. Estou abrindo inquérito contra esses criminosos, esse processo de desumanização que levou à morte de inocentes. Nossa Senhora! O Bolsonaro, o líder de vocês, senhor Nicolas, é o maior humanista que nós tivemos aqui no Brasil, né? Ele nunca menosprezou a morte de outras pessoas, ele não teve responsabilidade nenhuma em mortes de pessoas aqui no nosso país. Ele é quase um frade franciscano e a gente não tinha percebido, né? Então, essa gente, como dizia minha avó, né? É uma cachorrada, né? Vamos falar o português claro. Aí ele coloca outra publicação. Se você acredita que pessoas merecem ser baleadas por causa das opiniões delas, não chore quando for demitido por causa das suas. Mais uma vez, entrando em contradição, né? Se as pessoas têm liberdade absoluta de expressão, está reclamando de quê? Sou hipócrita? Então, enfim. Mas é o problema na Terra plana, né? O desespero está muito grande. E hoje uma coisa que está nas pautas aqui dos jornais é essa também. Mota inclui PEC da blindagem na pauta e Câmara pode votar proposta hoje. Gente, essa proposta de emenda constitucional infame é para proteger pelo menos 80 deputados ladrões. Por que a gente crava isso? Porque eles são ali objeto de inquéritos de desvio de emendas. Então eles estão querendo salvar a própria pele. Só que isso ofende princípios constitucionais do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Portanto, se essa cachorrada passar, vai ser barrada no Supremo Tribunal Federal, disso eu não tenho a menor dúvida. Então eles estão querendo criar estresse mesmo. Não estão votando a redução, a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos, não estão cuidando do programa de gás, o programa de eletrificação ou de energia barata para as pessoas. Tem uma série de coisas importantes para serem votadas, no entanto, os bandidos governados ou dirigidos por ladrões, como o presidente do PL, que foi acusado e condenado por ladroagem de dinheiro público, esses caras estão querendo agora salvar as suas próprias peles. Portanto, vão fazer muito barulho, mas vão bater depois numa pilastra, vão bater no muro, porque isso não vai avançar, não. Daí a gente chega no desespero lá de fora. Rejeição da China à soja dos Estados Unidos leva crise aos fazendeiros americanos. Gente, eu dei uma percorrida pelos sites norte-americanos. Os amigos, os irmãos do norte aí estão num desespero total. E esse aqui é um dos vídeos que as pessoas estão reclamando, estão dizendo que estão arrependidas de ter votado no Trump. Vou pegar só um trechinho aqui, vamos lá. Quero dizer, 2 semanas se passaram. Você quer falar sobre arrependimento do seu voto? Nunca pensei que diria isso, mas me arrependo do meu voto. Votei no Trump. Votei no Trump e me arrependo agora. Eu, como hispânico, votei no Donald J. Trump. Gente, é assim, ó. Com Trump neste momento. Os Estados Unidos perderam mais de 800 mil empregos neste ano. Vai passando para frente, ó. Vamos. Ó. Não queremos mais ser enteados. Porque é o seguinte, gente, Média as pessoas aqui fora estão perdendo os empregos, perdendo a condição econômica a cada ano que passa nos Estados Unidos, a concentração de renda fica cada vez maior, com um problema muito mais grave que eles têm lá, eles não têm nenhum tipo de assistência social.
Então, ficar doente nos Estados Unidos e sem emprego, a pessoa está com o pé na cova, porque não tem o SUS lá, ela não tem para onde correr. E se procurar um hospital privado, ela vai vender a alma dela para o diabo, né? Isso aqui é uma reunião lá em Arkansas de uma série de produtores rurais, desesperados porque estão quebrando depois que a China parou a importação de milho e soja, né? But from across the state came to voice their concerns about the current E state tem uma coisa interessante, que é a seguinte, nos Estados Unidos, como no Arkansas, principalmente, não tem a mesma configuração do agronegócio que no Brasil, ou seja, são muitos produtores rurais, ao contrário do que você tem empresas, tem grandes monopólios. Uma crise lá afeta um sem número de agricultores, de pessoas que trabalham com a terra e com produção agrícola há muitas décadas, né? Famílias que se sucedem lá. Os vídeos são assim, Uma direto. em cada 4 fileiras de soja em cada campo nos Estados Unidos da América tem que ir para o exterior. A China é o maior importador de soja do mundo. Eles importam 61% do mercado mundial. No ano passado, enviamos cerca de 12 bilhões, acho que 14 bilhões de dólares em soja no ano anterior. Pela primeira vez em 20 anos, a China não comprou soja nem milho de nova safra deste país. 0. Então, fomos de 12 a 0. De 12 bilhões para 0. Onde eles estão comprando a soja? No Brasil. Veja, perdemos 42% da nossa participação de mercado na primeira guerra tarifária. Na primeira guerra tarifária de Trump, os Então, os chineses estão comprando do negócio aqui, do agronegócio no Brasil. Então, é isso que está acontecendo, né? Os americanos estão chupando picolé lá. Aí, mais um vídeo. O fato inicial desta crise é o colapso das fazendas. O segundo é a queda da safra mais valiosa da América, a soja. O que antes era celebrado como o ouro verde do centro-oeste agora se tornou o fardo mais pesado para a América rural. A China, que já foi o maior cliente, fechou suas portas. Da noite para o dia, o maior mercado de exportação para a soja do ZEUA evaporou, deixando os silos cheios, mas os contratos vazios. Mais de 40% de toda a soja do ZEUA são destinados a mercados estrangeiros, e quase metade disso costumava fluir direto para a China. A expressão que eu tenho utilizado aqui com vocês, ela fica cada vez mais atual, né? Esperou o contato veio. Estados Unidos afirmam que adotarão sanções contra o Brasil por julgamento de Bolsonaro, como se eles já não tivessem problemas suficientes. Eu vou falar sobre isso aqui na sequência. Olha, quero lembrar, eu recebi uns brindes aqui do pessoal do ICL e um convite também para estar lá no Despertar, que vai acontecer sexta e sábado, agora à noite, lá em São Paulo. E eu vou lá para abraçar essa gente toda aqui, para pegar, enfim, contato, quero fazer live com essa gente toda aí, certamente vão me convidar também para trocar figurinhas. Então, se você tiver chance, em São Paulo, sexta e sábado, pelo menos às 2 noites, eu estarei lá com essa turma toda aí. Vou deixar o link do ingresso aí, se você tiver interesse de puder ir, vamos acabar nos encontrando por lá, tá bom? Então, eu já ia quase me esquecendo disso aqui. Amanhã eu mostro para vocês os brindes que mandaram para mim, muito legais. Trump processa The New York Times por calúnia e pede 80 bilhões, o sinal que a situação dele está muito complicada também. E olha só, gente, a gente tem que ficar preocupado com esse gangster que comanda os Estados Unidos. Trump diz que vai acabar com guerras no mundo. O que ele pode fazer? Isso é antes dele ganhar as eleições. Depois que ele ganhou as eleições, ele prometeu que ia acabar com a guerra da Ucrânia e Rússia, né? Então, gente, vai caindo no ridículo, né? Porque é o falastrão, vai falando uma série de promessas e mentiras e elas não se concretizam, né? Deixa eu colocar aqui um trechinho dessa matéria aqui. Discursando em tom de campanha, Trump disse também que é o único que pode impedir a Terceira Guerra Mundial. But I stand here today and I'm the only candidate. E aí vai falando essas coisas todas. Então, dá para a gente ficar com preocupações além da conta diante das crises que eles estão sofrendo nos Estados Unidos? O que a gente tem que fazer é tomar cuidado para que essa extrema-direita não consiga colocar aqui isso como pauta. Eu nem falo o nome do rapaz que foi morto para nem dar muita bola para isso. A gente tem que ficar vacinado contra mais essa importação de insanidades que a extrema-direita quer fazer aqui no nosso país. Mas está ruim para eles, né? Hoje só notícia boa para nós, e bom para nós, ruim para eles. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!